Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e no vídeo de hoje nós vamos ver como criar um controle de horas para controle de hora extra, de banco de horas ou timesheet, entre outras necessidades que uma empresa possa ter. Então aqui eu estruturei, com algumas colunas como a data, qual que é o dia da semana, a entrada e saída, talvez no período da manhã de um funcionário, a entrada e saída após um horário de almoço ou uma parada, a quantidade de horas normais que essa pessoa deveria trabalhar, a quantidade de horas trabalhadas, e aí vem as horas excedentes ou horas devidas, e se a hora extra ela é 50%, 100%. Então nós vamos montar a planilha com base nessa tabela. Primeiramente, na coluna de dias, eu posso colocar aqui o primeiro dia do mês, eu vou pôr aqui dia 1/4/2021, e nos dias abaixo eu vou fazer simplesmente igual a data de cima mais 1. Então ficou o dia 2, então eu posso copiar essa célula e puxar aqui para 30 dias, ok? Isso fica prático porque se eu mudar aqui para o mês 5, abaixo já atualiza todos os dias. Voltando aqui para o mês 4. No dia da semana, eu vou utilizar a função que leva esse mesmo nome, dia.daSemana, e vou selecionar a data que eu quero saber o dia. Então, eu quero que apareça aqui qual que é a data. Ele trouxe o valor 5, porque está formatado como geral. Se eu vier aqui em formatação da célula, eu vou ver que ele está como geral e 5 representa a quinta-feira. Então, se eu colocar aqui como personalizado, e na opção de tipo, eu vou usar a letra D de dias. Então, eu vou colocando aqui, dias D, ele colocou como quinta-feira, mais um D. Se eu colocar 4 caracteres D, ele mostra aqui que é uma quinta-feira. Vou dar um OK, ali ficou a quinta-feira. Eu posso puxar essa fórmula para os demais dias. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um período aqui, por exemplo, da segunda-feira até o domingo, que seria uma semana. Vou copiar essa referência. Vou colar ela aqui embaixo, clicando com o botão direito e colocando a opção de copiar apenas valores. Aqui ela já trouxe de segunda a domingo. Aqui eu fiz isso para mim definir a quantidade de horas que eu trabalho cada dia da semana. Então aqui eu posso colocar que na segunda-feira eu trabalho 8 horas, na terça também 8 horas, quarta, quinta, sexta, e no sábado vamos colocar como 4 horas. A somatória aqui vai dar 44 horas semanais. Então essa tabela vai ser a referência para meu cálculo de horas excedentes ou horas devidas para cada dia da semana. Então retornando aqui em entrada e saída é onde vai ser feito praticamente o lançamento manual. Então a gente vai selecionar esse período. Eu vou dar uma cor diferente só para a gente controlar aqui e saber que essa entrada aqui é uma entrada manual da planilha e as demais aqui serão fórmulas, ok? Então, eu tenho aqui entrada e saída, e aí eu tenho aqui quais seriam as horas normais, padrão, para esse dia, aqui no caso, uma quinta-feira. Então, para me trazer aqui qual que é o dia, eu posso utilizar a função igual procv, vou fazer uma busca, procurando pelo dia da semana, que eu colei ali embaixo, ponto e vírgula, vou rolar aqui e vou selecionar essa tabelinha que eu acabei de criar aqui. Selecionei o período, vou dar mais um ponto e vírgula, vou colocar o índice 2, porque eu quero o índice da segunda coluna dessa tabela que eu selecionei, que são as horas, ponto e vírgula 0 para ter uma referência exata. Antes de eu fechar aqui e dar um Enter, eu quero travar esse intervalo aqui para que ele não corra quando eu for arrastar a fórmula ali em cima. Então, para fazer isso, eu posso selecionar aqui e apertar F4, que automaticamente a planilha vai adicionar cifrão antes da referência de colunas e linhas. Faço o mesmo aqui para o B42, agora sim eu posso dar um Enter, ele trouxe aqui sábado porque copiou a formatação dessa coluna, eu vou alterar aqui para horas, vou dar um OK, agora sim eu tenho 8 horas, que é 8 horas de quinta-feira, certo? Então se eu puxar para as demais referências, eu tenho aqui tabelado quais são as horas esperadas normais para cada um desse dia, certo? Aqui o domingo está zerado, o sábado está mostrando 4. Se eu mudar aqui também essa tabelinha, automaticamente já vai atualizar aqui. Então, o que é importante? Se eu simplesmente digitar aqui segunda-feira e dar um Enter, a planilha não vai entender, e pode ver que ela trouxe alguns erros de N/D que ela não localizou. Porque esta segunda-feira aqui, na verdade, ela só está exibindo o texto segunda-feira, mas o valor original dele é aqueles números que representam
o dia da semana. Se eu pôr geral aqui, ele na realidade é um 2 e não segunda-feira, por isso que dá esse erro. Então foi por isso também que eu copiei e colei direto aqui como valor especial, para que a referência fique a mesma e o PROC-V não venha a dar erro, certo? Agora sim eu tenho a hora de referência, e se caso eu vier aqui e mudar para o mês 6, por exemplo, já vai atualizar aqui tanto as horas quanto os dias da semana, se adequando de acordo com o mês. Então eu vou formatar aqui essa área aqui que vai receber horas, né, tudo para hora, vamos colocar aqui como horas, ok. E vou fazer um preenchimento aqui hipotético para a gente poder ter uma base para iniciar os cálculos. Agora, com os dados preenchidos, eu quero saber qual que é a quantidade de horas trabalhadas. Para isso eu posso fazer igual ao horário de saída para o almoço, menos o horário de entrada. Então eu tenho a diferença do primeiro período, somando com a saída definitiva da empresa, menos o retorno do almoço. Então basicamente eu estou somando a diferença de horas desses dois períodos. Vou dar um Enter. E aqui eu tenho 8 horas trabalhadas para esse primeiro dia. Vou estender a fórmula até o final do mês. Arrastei aqui para o final do mês. E aí a gente vê que alguns dias era esperado trabalhar 8 horas, mas foi trabalhado 8 horas e 30 minutos. 4 horas de sábado, mas foi 5 horas de trabalho. Então aqui ela já está calculando essa quantidade de horas trabalhadas. Aqui, para saber a quantidade de hora extra, como que podemos fazer? Eu posso fazer com uma função C, dizendo assim, igual a C, abro parênteses, e faço meu teste lógico, perguntando assim, se o valor de horas trabalhadas é maior do que o valor de horas normais. Se isso for verdadeiro, então vou dar um ponto e vírgula, então eu quero saber aqui na coluna de hora extra, qual que é essa diferença, né, caso seja verdadeira. Então, uma vez que as horas trabalhadas é maior do que a hora normal, então eu quero saber horas trabalhadas menos horas normais, que subtraindo o maior do menor eu consigo saber um valor positivo. E dando um ponto e vírgula, e caso seja falso, ou seja, as horas trabalhadas não é mais do que as horas normais, então ele traz o resultado como vazio. Vou dar um Enter, que é o caso aqui dessa primeira célula. Ele trabalhou 8 horas, o esperado era 8 horas, ficou vazio. Mas se eu puxar isso para as outras linhas, eu vou ver que vai ter dias aqui que gerou um valor. Ele veio com um valor formatado como número normal. Novamente eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em formatação da célula, deixa eu achar aqui, formatar célula, e vou colocar como horas. Vou dar um OK. Aqui sim eu já tenho então a quantidade de horas extras para cada um dos dias quando houve. No caso aqui 30 minutos, aqui eu tive 1 hora, 11 minutos. No caso, como tem algumas empresas que têm tolerância de até 15 minutos, né, para a hora extra, você poderia então fazer um incremento nessa fórmula. Eu posso colocar aqui para ficar mais fácil, chamar de tolerância, um tempo de tolerância. Vou chamar isso aqui como 15 minutos. E aqui na fórmula de hora extra, o que eu vou adicionar? Na condicional, onde eu falo assim, se o valor trabalhado é maior do que o valor normal, eu vou adicionar uma fórmula E, para que eu tenha duas condições. Além da hora trabalhada ser maior do que a hora normal, eu preciso que a diferença, ou seja, horas trabalhadas menos horas normais, seja maior do que o tempo de tolerância, que é 15 minutos. Agora sim eu fecho a minha condição E, pedindo essas duas condicionais, e se aí sim for verdadeiro, ele faz a subtração e traz para mim o valor. Então eu vou dar um Enter aqui. E antes de arrastar aqui, é importante nós travarmos a referência do N1, que é a tolerância, dando aqui um F4 e travando ele. Agora sim, eu vou arrastar para as demais linhas do mês, e aqui nesse caso, por exemplo, onde eu saí às 17h30 e tive 30 minutos de hora extra, se fosse 17h14 minutos, ele não iria contabilizar. Olha aqui, a hora extra ficou como zerado, então assim eu consigo trabalhar com uma tolerância também. As horas devidas, da mesma forma, eu posso falar se o valor de horas trabalhadas for menor do que as horas normais, então eu quero enxergar, só acertar aqui, horas normais, então aqui eu quero enxergar a diferença de horas normais menos horas trabalhadas. Agora inverte, né, porque teoricamente as horas normais serão maior do que as horas trabalhadas. Dou um ponto e vírgula,
E se caso isso não acontecer, vai ficar vazio o meu campo. Vou dar um Enter, vou estender aqui também. Só tem que acertar esse formato aqui para hora. Vou dar um OK. E aqui sim eu tenho as horas devidas. Também poderia incrementar aqui a condição da tolerância. Nesse caso eu não fiz. Aqui, como não foi lançado horas, ele está dando como 8. Então eu vou apagar aqui e vou deixar só até onde eu fiz realmente o lançamento de horas. Uma outra possibilidade também é a gente fazer uma soma por hora extra, se ela é 50%, se ela é 100%. Aqui nessa coluna, eu poderia colocar aqui a opção em dados. Vou pôr uma validação de dados. Vou permitir aqui uma lista que seja 50%, ponto e vírgula, 100%, por exemplo. Vou dar um OK. E aqui então fica a opção de você selecionar se esta hora extra foi 50%, essa foi 50%, essa aqui de 3 horas, 50%. Digamos que eu tivesse um dia de feriado aqui, eu vou apagar então as horas normais, essas horas seriam zeradas, então ele acusou aqui 8 horas, e essa hora é 100%. Vou repetir esse mesmo caso aqui, vou apagar e vou pôr aqui também como 100%. Então eu posso indicar aqui na frente se ela é 50% ou 100%. Aí para fazer a somatória, nós poderíamos colocar aqui 50%, aqui 100%. Eu posso utilizar a função soma-cs, igual soma-cs, abro parênteses, seleciono a coluna de soma, que é a hora extra, né? Dou um ponto e vírgula, e como critério, analiso a coluna tipo de hora extra, colocando o intervalo da coluna K, e o meu critério vai ser esse 50%. Vou dar um Enter, aqui ele já fez a somatória, só que ele está sempre trazendo como número, né? Tem que estar sempre convertendo aqui para horas, para enxergar isso como horas. E aqui tem um outro detalhe, é importante deixar como horas cumulativas. Então eu vou voltar aqui na formatação e vou selecionar aqui a opção de 37.30. Vou dar um OK, agora sim. Se caso o valor dê mais do que 24 horas, ele vai calcular certinho aqui. E vou repetir essa mesma fórmula, só que agora para 100%. Só vou puxar a referência de 100% e mudar a formatação aqui também para horas acumuladas. Ok. Então aqui a planilha contabilizou que tem 3 horas a 50% e 16 horas a 100%. Essas horas que eu não defini, ela não calculou. Se eu colocar aqui agora 50%, ela vai calculando ali automaticamente. Aqui mais 50%, aqui 50% e aqui 50%. Agora sim ela fez a somatória de todas elas. Então esse vídeo é uma base de conhecimento para você estar montando um controle de horas de acordo com a sua necessidade. E se você gosta de vídeos como esses, mostrando a aplicação do Excel nas realidades da empresa, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo. Eu agradeço a todos pela atenção. Até a próxima.